Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecida em face do iminente retorno de Cristo. Ninguém, deliberadamente ou conscientemente, escolhe acreditar em uma mentira. Mas, às vezes, acreditamos no erro sem nem perceber. Olá, eu sou Cris De Luca e você está ouvindo a rádio World Last Chance. Uma das maneiras pelas quais até mesmo pessoas de mente íntegra são forçadas a acreditar no erro é por meio de um apoio incontestável. E esse viés, é claro, é a tendência que todos temos de interpretar novas informações de uma maneira que apoie ou confirme o que já acreditamos. Esse fenômeno é visto em todos os lugares, quando o assunto é se a vacina para o coronavírus é segura ou não. Alguns insistem que ela é perfeitamente segura e é nosso dever cívico tomar a vacina para a proteção de terceiros. E, ao contrário, outros estão bastante convencidos de que a vacina é perigosa e mata quem faz o uso da mesma. E o programa de hoje, a Trindade e o problema da influência e do viés incontestável. De norte a sul e de leste a oeste, esses polos nunca se encontrarão. Pelo jeito você anda lendo os escritos de Rudyard Kipling. Mas sim, nessa discussão, ninguém irá convencer ninguém a mudar seu ponto de vista. Em vez disso, as pessoas tendem a procurar notícias e evidências robustas que apoiem o que eles já acreditam. É da natureza humana fazer isso. Na década de 1960 foram feitos alguns experimentos psicológicos que sugeriram que as pessoas são tendenciosas quando se trata de confirmar o que elas já acreditam. Isso é verdade. Já me deparei com isso por várias vezes. E sei que você também, Will. Ao compartilhar alguma nova verdade ou ideia bíblica, se desafiar as crenças já existentes de alguém, ela não estará aberta a uma nova ideia. As pessoas tendem a admitir que é errado por padrão se for contra o que elas já acreditam. Dessa forma, eles tentam alegar que estudaram com uma mente aberta, mas o que eles geralmente fazem é estudar para provar que eles não estão errados. Bem, sim. Os resultados desses testes feitos na década de 1960 foram mais tarde reavaliados. O que eles descobriram foi que as pessoas tendiam a testar novas ideias de uma maneira que se concentrava em uma única possibilidade, ignorando outras alternativas. Basicamente, testar novas ideias de uma forma muito unidimensional. Um tipo de viés incontestável. Sim, e eu estou preocupado que façamos isso também no tocante a assuntos espirituais, como você disse, Chris. Nós tentamos compartilhar um novo conceito, uma verdade recentemente restaurada com muitos e que se contradiz o que elas sempre acreditaram ser a verdade. E o que é estudado muitas vezes consistirá em estudar para provar que isso está errado. E então como passamos por cima disso? Como podemos ter certeza de que não estamos sucumbindo ao viés incontestável? Ao nos depararmos com novas ideias? Bem, estar ciente do perigo é o primeiro passo. Além disso, estar atento de que estudar com uma mente aberta significa que você está disposto a acreditar se o espírito de Yah lhe mostrar que o conteúdo é a mais pura verdade. Outra maneira é ter evidências extras que confirmem que a nova ideia é verdadeira. E para os cristãos, é claro, não há maior evidência e nenhuma autoridade maior do que a palavra de Yah. Então, hoje eu gostaria que você, Chris, já deixasse sua Bíblia pronta para que pudéssemos usá-la. Para aqueles que estão nos ouvindo em casa ou no trabalho, pegue sua Bíblia ou uma caneta e papel e prepare-se para tomar nota. Nós buscaremos por um grande número de versículos da Bíblia e eles vão colocar abaixo qualquer viés incontestável que você possa ter em favor de uma divindade trina. Sim, e esse é um grande problema que temos que encarar. A maioria de nós, e eu sei por mim mesmo, fomos criados acreditando em uma trindade. Ou seja, uma divindade 3 em 1, que consiste em um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Foi necessário muito estudo diligente e certo tempo para superar meu bloqueio mental. A Bíblia fala de um Espírito Santo, e você está tentando me dizer que a trindade é uma invenção?
Uma doutrina que veio centenas de anos depois por meio do paganismo? Demorou muito tempo para que minha mente começasse a circundar em torno disso. Bem, eu também. Mas como abordamos em transmissões anteriores, as evidências estão lá caso você esteja disposto a considerá-las com uma mente aberta. As Escrituras simplesmente não apoiam a natureza de um Deus como sendo ele 3 em 1. E a passagem bíblica mais frequentemente citada para provar isso é a de 1 João 5, versículos 7 e 8, que é conhecida por ter sido adicionada mais de 1000 anos depois de Cristo. Certo. O problema é que se você cresceu acreditando em uma trindade, você leva esse viés para o seu estudo das Escrituras e projeta esse paradigma, essa ideia em particular ou como uma suposição ou crença em como você interpreta o que você lê. Agora, a doutrina da Trindade diz que Deus o Pai, o Deus o Filho e o Deus Espírito Santo são todos o mesmo, ou seja, em um propósito e em essência. Certo. Um Deus existindo em 3 seres coiguais, coeternos e consubstanciais. Essa é a definição da Trindade e é esse entendimento que é projetado nas Escrituras para provar essa crença. Então hoje o que eu quero que façamos é pegar essa definição de Trindade, de 3 seres coiguais, coeternos e consubstanciais, todos coexistindo como um, e comparar esse conceito com o que as Escrituras têm a dizer sobre Yahweh e Yahushua, porque se o Pai e o Filho são verdadeiramente coiguais, coeternos e que atuam como seres consubstanciais, então devemos esperar encontrar isso nas Escrituras, não é verdade? Claro que sim. Tudo bem, então pegue, Chris, sua Bíblia e vamos primeiramente a 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, pois aqui temos uma excelente definição de divindade. Assim, se a doutrina da Trindade é verdadeira, tanto o Pai quanto o Filho devem ser divinos, certo? Certo. Ok, o que diz o versículo 17? Ok. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O único Deus, ou Theos, como diria em grego, ele é eterno, invisível. Cristo era invisível? Não era. E qual é a última característica? Eterno, invisível e... Imortal. E Cristo era imortal? Bem, ele morreu, é óbvio. Abra em 1 Coríntios capítulo 15 e leia os versículos de 1 a 4. O que Paulo diz? Ok. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Aqui temos uma declaração bastante detalhada em que Paulo afirma explicitamente ser parte da mensagem do Evangelho que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Ok, mas eu posso imaginar o que nossos ouvintes trinitários estariam dizendo nesse momento, de que a divindade de Yahushua não morreu, mas apenas sua humanidade. Ele deixou de lado sua divindade quando morreu na cruz, e assim, somente a sua humanidade sucumbiu à morte. E o que você diria sobre isso, Will? Isso é projetar nas Escrituras a divindade que o próprio Cristo não reivindicou. É o velho viés incontestável sobre o qual estávamos falando há minutos atrás. Não há nada nas Escrituras que explique do fato de Yahushua ter uma natureza dupla, parte humana e parte divina. Ou como me ensinaram, que ele era totalmente humano e totalmente divino. Mas não há nada nas Escrituras que diga que sua humanidade sucumbiu no momento de sua morte, enquanto sua divindade permaneceu intacta. E se sua divindade não morreu, ele poderia realmente ser considerado morto? Nós acabamos entrando nesse buraco negro de ideias conflitantes quando aceitamos o que é impossível conceber, que é a existência de um Deus trino. O que diz Romanos 5, versículo 10? Diz: porque se nós, quando inimigos de Yah,
fomos reconciliados com Yah mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Somos reconciliados com Yahuwah por meio da morte de Yahushua. Vou repetir. Somos reconciliados com Yahuwah por meio da morte de Yahushua. Agora, se nesse processo somente uma parte de sua natureza não passou pela morte, ele realmente morreu? Creio que não. Então, quer dizer que não fomos reconciliados com ele, uma vez que somos reconciliados por sua morte? Agora, para ele ter morrido, ele não poderia ser divino, porque a divindade traz consigo a imortalidade. A própria Escritura diz isso, pois você acabou de ler lá em 1 Timóteo 1,17. Ok, sim, esse é um bom ponto. Tudo bem, vamos seguir em frente, pois este é um ponto importante. Yahuwah, como nosso Criador, naturalmente é nosso Todo-Poderoso e se mantém por si só. E é óbvio que ele seria. Em contraste, Yahushua era e é dependente do Pai. Mas isso não é apenas para que ele fosse somente nosso exemplo? Ele tinha o poder e ele apenas optou por não exercê-lo? Não, ele não fez isso. Novamente é o viés incontestável. Ler nas Escrituras referências que apoiam a Trindade, isso não a torna verdadeira. Vejamos o que as Escrituras realmente dizem. Se Yahushua era realmente revestido do poder divino e simplesmente escolheu não exercê-lo, a Bíblia atestará esse fato. Faz sentido. Vamos começar com Atos 2, versículos 32 a 36. Esse relato faz parte do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Leia, por favor. Ok. A este Yahushua, Yahuwah ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Yah, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse Yahuwah ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Yahushua, que vós crucificastes, Yah o fez Senhor e Cristo. Alguns pontos. Primeiro, versículo 33. Yahushua é exaltado à mão direita de Yahuwah. Em segundo lugar, a palavra portanto, que é uma palavra bem interessante. Portanto, por esta razão, Yahuwah fez Yahushua Senhor e Cristo. Além disso, observe quem fez a quem Senhor e Cristo. Yahuwah fez Yahushua Senhor e Cristo. O maior eleva o menor e o menor não tem o poder de elevar o maior. Ok, Atos 5, versículos 30 e 31. O que diz? Diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Yahushua, a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Mais uma vez, o maior eleva ou exalta o menor e não o contrário. Vamos agora para João capítulo 5, João 5, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Novamente vemos a mesma dinâmica em ação. O maior dando ou concedendo uma responsabilidade privada ao menor, pois o pai e o filho não são coiguais. O pai é divino e ele concede honras, dons, bem como exalta a quem lhe parece merecedor. O filho, que não é uma divindade coigual, mas plenamente humano, recebe o que o pai lhe concede. Vamos agora descer para os versículos 26 e 27. O que eles dizem? Diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Agora não se engane com o que é dito que Yah concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Não vamos projetar nas Escrituras o viés de uma divindade trina. O ponto que está sendo feito é que tudo o que o Filho tem foi concedido pelo Pai, incluindo a vida e a autoridade para executar julgamento. Mas se o Pai e o Filho fossem realmente coiguais, cada um dos membros de uma divindade trina, o Pai não precisaria dar ou conceder, ou mesmo exaltar a ninguém, porque o Filho já teria tudo em virtude de ser um coigual ser divino. Sim, esse é um bom ponto.
Enquanto ainda estamos aqui no livro de João, vá, Chris, para o capítulo 17 e leia os versículos 1 e 2. Esta é uma passagem realmente interessante porque é uma das últimas orações de Cristo citada antes de sua traição no Getsemane. João 17, versículos 1 e 2. Ok. Tendo Yahushua falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ao primeiro Adão foi dado domínio sobre toda a terra, sobre os animais, peixes, pássaros, etc. E o segundo Adão recebeu domínio ou autoridade sobre toda a raça humana. Novamente, isso é algo que ele não precisaria receber se já fosse divino e estivesse em pé de igualdade com o Pai. Afirmar o contrário é projetar nas Escrituras algo que simplesmente não existe. Tudo bem. 2 Coríntios 13, versículo 4. Ok. Dê-me só um segundo. Aqui está falando sobre Yahushua. Diz, porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Yah, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Yah. Pelo poder de Yah, isso que está sendo dito aqui não é uma ensinação, ou seja, Yahuwah e Yahushua apenas tentando fingir que Cristo tem um poder menor que o do Pai. Em vez disso, essa passagem está explicando um ponto teológico crucial. Em todas as coisas, o Salvador era menor e não de pé de igualdade com o Pai. Eu nunca pensei sobre isso antes, mas você está certo. Ao as Escrituras projetarem uma divindade trina, entendemos que o Salvador estava fingindo ser uma pessoa que ele não era, mas não é isso que a Bíblia ensina. Outra área em que Pai e Filho diferem é que Yahuwah é eterno e que existe por si só, por um grande contraste. E Yahushua é o quê? Nós dizemos isso o tempo todo. Ele é filho. O filho unigênito de Yah. A própria definição de gerar é trazer à existência, fazer existir. Se Yahushua fizesse parte da divindade, ele não poderia, por definição, ter sido gerado do Pai. E as Escrituras confirmam essa informação. Leia, Chris, para nós, Gálatas 4, versículos 4 e 5. Ok. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Yah enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E Mateus 1, verso 1. Livro da genealogia de Yahushua Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A genealogia de uma pessoa é a sua origem. O Novo Testamento começa em Mateus 1, que relata as origens de Cristo, e eles são plenamente humanos. Outro versículo da Bíblia que enfatiza claramente as origens humanas do Salvador é encontrado em Lucas capítulo 1, versículo 31. Este é o anúncio do anjo a Maria de que ela seria a mãe do Messias. O que diz? Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yahushua. É assim que os seres humanos passam a existir e como somos gerados. Mas deuses não são gerados. Por definição, eles não podem ser gerados, pois a autoexistência eterna é um atributo da divindade. E a divindade não precisa ser gerada, pois o ser divino é naturalmente autoexistente. O fato de as Escrituras dedicarem tempo para entrar em detalhes sobre as diferenças entre o Pai e o Filho é para estabelecer sem sombra de dúvida a verdadeira natureza do Filho. Ele não é um ser divino e é colocado na mesma posição que o Pai. Ele é totalmente humano, gerado por meio da concepção que teve seu ponto de partida no ventre de Maria. Como tal, tudo o que ele fez e tudo o que lhe foi concedido foi o Pai que lhe galhardeou. Nada do que ele demonstrou em sua vida foi adquirido como uma virtude, como se ele fosse divino. Porque ele não era divino. É incrível a clareza com que isso é apresentado nas Escrituras quando removemos nossos óculos trinitários e interpretamos as Escrituras como elas realmente se apresentam a nós. A Rádio World Last Chance é muito mais do que uma estação de rádio ou um canal no YouTube, pois também temos um site. Lá há centenas de artigos e vídeos em dezenas de idiomas diferentes, bem como cursos e estudos bíblicos, sobre uma variedade de tópicos e que são bastante interessantes. Eles também estão disponíveis por meio de um aplicativo móvel que poderá auxiliá-lo a calcular os dias santos de Yah.
Temos até mesmo uma seção que aborda sobre o cumprimento de profecias, como visto nos eventos atuais. Mantenha-se atualizado com as últimas notícias relacionadas a esse importante momento da história. Visite-nos hoje no www.worldlastchance.com/português. Eu nunca me sentei e comparei todas as diferenças entre Yahweh e Yahushua, mas uma vez que façamos e uma vez que retiramos o filtro trinitário que usamos para interpretar as escrituras, é incrível como eles são bastante diferentes e eu nunca havia notado isso antes. Muito menos eu, mas claramente eles não são ambos coiguais, coeternos e membros consubstanciais de alguma divindade mística. Outra diferença que, novamente, quando pensamos nessa suposição, e que é bastante profunda, é que Yahweh é invisível, mas Yahushua não é. João capítulo 1, versículo 18 declara: ninguém jamais viu a Yahweh, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Agora vejamos essa declaração bastante reveladora. Ninguém jamais viu a Yah. E agora vamos compará-lo com João 1,14. Ele está apenas 4 versículos antes do que diz que ninguém jamais viu o Pai. O que temos nesse verso? E o Verbo... O Verbo é Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Essa é uma grande diferença. De ninguém jamais viu o Pai, a vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Aqui João traça um grande contraste entre os dois. Paulo diz a mesma coisa. Abre em 1 Timóteo, capítulo 1, e leia o versículo 17. Ok, diz: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Yahweh único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Imortal, algo que Cristo não apenas não era, mas não poderia ser, e ainda morrer pelos nossos pecados. E ele é ainda invisível, novamente algo que Cristo não era, e não poderia ser no sentido de cumprir sua missão de nos revelar o Pai. Isso realmente me lembra outra passagem das Escrituras. Êxodo 33, quando Moisés perguntou a Yahweh: mostra-me a tua glória? O pai lhe disse que ele não podia ver seu rosto, por quê? E a resposta foi curta e direta: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Como podemos dizer que Yahushua é a mesma essência divina do Pai, quando claramente seu rosto foi visto por muitos? E não nos é possível argumentar que aquele era o seu lado pré-encarnado, que não podia ser visto, pois aqueles que ensinam que o anjo da aliança era o Cristo pré-encarnado admitem que o anjo da aliança foi visto por olhos humanos pecaminosos. Nós temos também Jacó lutando com um anjo, que alguns dizem ser o anjo da aliança. Temos também Manoá e sua esposa. Moisés no tabernáculo da congregação. Certo. Então, claramente, se a humanidade não pode contemplar a divindade, então Yahushua não era divino. Ele também não teve uma existência pré-encarnada, porque mesmo se dissermos que Yahushua era o anjo da aliança, o que ele não era, e se dissermos que o anjo da aliança foi claramente visto pelos humanos, aí acabamos entrando em distorções sem precedentes e, por fim, acabaremos não conseguindo demonstrar que Yahushua era divino. Outra diferença muito óbvia é que Yahweh é santo, mas Yahushua, escute isso, se fez pecado por nós. É isso mesmo. O que Levíticos 11, versículo 44 diz sobre Yah? Levíticos. Ok, diz: eu sou Yahweh, vosso Elohim. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16 diz, abre aspas, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Fecha aspas. Agora abra em 2 Coríntios e leia o capítulo 5, versículo 21 e compare os dois. Tudo bem. Diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Yahweh.
Todos nós sabemos que Yahushua não tinha pecado, pois ele venceu onde o primeiro Adão caiu. Mas o ponto permanece uma vez que ele se fez pecado por nós, e todos esses detalhes contêm belas verdades que Satanás tentou esconder. Yahushua não poderia ser divino e ao mesmo tempo ser nosso Salvador. Esse detalhe colocaria em terra o propósito de enviar um Messias para que ele, em qualquer instância, fosse divino. Ok, seguindo em frente. E este é um grande problema, pois dizemos que Yahuwah é onipotente, onipresente e... Onisciente? Certo, onisciente. Mas a Bíblia afirma claramente que Yahushua não é. Jó 21 diz: acaso alguém ensinará a ciência a Yahuwah, a ele que julga os que estão nos céus? Yah é onisciente e nós não somos, assim como Yahushua também não era. Salmo 147. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Exatamente. Agora vamos ver o que as Escrituras dizem sobre Yahushua. Leia Marcos 13:32. O que contém esse verso? Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. É impossível argumentar com uma afirmação tão clara. Agora volte alguns capítulos para Marcos 5. Esta é a história da mulher enferma que não conseguiu chegar próximo de Yahushua o bastante para suplicar-lhe por ajuda. Nesse momento, ela conseguia apenas tocar na borda de suas vestes, com a ponta dos dedos. E qual foi a resposta do mestre? Marcos 5, versículo 30. Ok. Yahushua, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Agora os discípulos reagiram como nós. Eles disseram: estamos em meio a uma multidão e você quer saber quem lhe tocou? O versículo 32 diz que ele realmente olhou em volta para ver quem o havia tocado. Claramente ele não sabia. Mas o Pai o saberia. Outra declaração muito contundente provando que Yahushua não sabe todas as coisas é a de Lucas 2:52. Diz: e Yahushua crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Yah e dos homens. Não vejo a possibilidade de você crescer em sabedoria se você já é detentor de tudo o que é possível conhecer. Bom ponto, Will. Próximo ponto de diferença entre o pai e o filho é que Yahuwah não é um homem, mas Yahushua é. Voltemos para Números 23. Foi aqui que Balaão, sob inspiração de Yah, profetizou e abençoou Israel, embora Balaque lhe tivesse dito para amaldiçoar Israel. Como sabemos, Balaão queria as riquezas oferecidas por Balaque, e ele não tinha nenhum interesse em abençoar Israel. Mas ele deveria pronunciar somente as palavras que Yah permitisse que ele falasse. Então, Cris, leia o versículo 19. O que é revelado aqui sobre a natureza de Yahuwah? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Agora vamos dar uma guinada lá para o Novo Testamento. Tiago 1,17. Você poderia ler isso, por favor? Ok. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não há variação ou sombra de mudança quando se trata de Yah, e acabamos de ler em Números, onde afirma claramente que Deus não é um homem. E uma vez que o Deus de quem está sendo falado é Yahuwah, ele não pode ser uma divindade trina, porque de acordo com Tiago 1,17, ele não muda ou nele não há alguma sombra de mudança. E ainda assim, Yahushua era um homem. As Escrituras dizem isso repetidamente. Vejamos sobre isso. Lucas 4, versículo 4. Aqui o diabo está tentando o Salvador enquanto conversavam. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Yah, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Yahushua lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Essa é uma referência do Velho Testamento, pois Yahushua está citando Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. E ao fazê-lo, ele está se classificando como o quê? Divino? Um ser angelical? Não, como um homem. Os escritores do Novo Testamento concordam. No sermão de Pedro no dia de Pentecostes, quando ele está dizendo às multidões ali reunidas que o Messias já veio, ele faz questão de afirmar que o Messias era um homem, um ser humano. Por que você não lê para nós o que ele disse, Chris? Atos 2, 22. Ok. Varões israelitas, atendei a estas palavras.
e Yahushua, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Aqui a palavra Deus é, na verdade, Theos, e que é usada no grego quando se refere a Deus. Então, quando falamos sobre a divindade, ela não é representada por 3 seres em um, porque neste caso bem específico fica claro que um contraste é traçado entre Yahweh, que é Theos, ou Deus, e Yahushua de Nazaré, que é um homem. E também porque em Yah não há variação ou sombra de mudança, e ele não pode ser Deus e homem. Não pode. Essa é apenas a saída que achamos ao tentar conciliar todos os problemas que criamos quando abraçamos o erro de um Deus trino. Vejamos o que Paulo diz. Abra em 1 Timóteo capítulo 2 e leia os versículos 3 a 6. O que Paulo diz? Sem problemas. Me dê apenas um momento para que eu encontre o livro de 1 Timóteo, pois esse é um daqueles livrinhos difíceis de achar. Está aqui. Diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Yahushua, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Existe apenas uma divindade, um Theos, ou Deus, e seu nome é Yahweh, bem como há também um só mediador. Eu sei que os católicos gostam de chamar Maria de mediadora juntamente com Cristo, mas as Escrituras dizem que há apenas um. E quem é? Cristo Yahushua, homem. Cristo Yahushua, homem. Isso é o que as Escrituras dizem sobre a natureza de Yahushua. Nós temos que fazer um esforço sobrenatural para projetar nele uma divindade no tocante à forma como Yahushua é apresentado nas Escrituras. Repetidamente, ele é apresentado como um homem. Bem, e você vai se lembrar que a maneira preferida de Yahushua ao se referir a si próprio era como o Filho do Homem. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Normalmente nós pensamos que essa referência se aplica apenas ao próprio Salvador, mas que na verdade ela aparece em toda a Escritura. Um dos lugares mais comuns está no livro de Ezequiel. E Ezequiel, é claro, era um ser humano, assim como nas outras passagens das Escrituras, onde essa forma é usada. É como se Yahweh soubesse que haveria a necessidade de enfatizar esse ponto. Yahushua, o Messias, é totalmente humano. E como todos os humanos, Yahushua fez o que os humanos fazem. Ele orou. Sabe o que esse é um bom ponto. Na verdade, eu já tive esse pensamento antes. Se Yahushua e Yahweh eram 2 terços de uma divindade trina, e Yahushua não estava orando para si mesmo quando ele orava? Não faz sentido. Faz? Não faz. Muitos tendem a dizer que ele estava nos ensinando a orar por meio do exemplo. Isso é muito bom. Mas o fato é que era isso mesmo que ele realmente estava fazendo. Lucas 11, 1. O que diz? Tá. Vejamos. De uma feita, estava Yahushua orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensina o que agora chamamos de oração do Senhor, que você conhece muito bem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, etc. Mas o que ele estava fazendo quando os discípulos lhe pediram para ensiná-los a orar? Ele estava orando sozinho. Isso é mais uma coisa que mostra Yahushua como um ser que o diferencia de Yahweh. Ele ora. Yahweh, a única divindade todo-poderosa e imutável, não. Isso seria falar consigo mesmo, mas Yahushua ora. Leia para nós o que Hebreus 5,7 tem a dizer sobre a vida de oração de Yahushua. Isso está em Hebreus 5, versículo 7. Tudo bem. Ele, Yahushua, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Isso, claro, se refere ao jardim do Getsemane. Vamos dar uma olhada rápida nisso. Está em Mateus 26. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Está aqui. Vou começar pelo versículo 36.
Em seguida, foi Yahushua com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso não foi um ato qualquer que envolveu uma brincadeira de Yahushua ou algo semelhante. Ele estava realmente sofrendo, enquanto o peso dos pecados do mundo o destruía. E o mesmo passou em seus momentos na cruz. Vejamos isso no próximo capítulo, que é o de Mateus 27, versículo 46. Aqui. Por volta da hora 9, clamou Yahushua em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esta foi uma oração muito real e de grande desespero, arrancar de um coração partido de um moribundo. E dizer o contrário é diminuir o que ele passou. Pensando nessa linha e falando em não diminuir o que Yahushua passou por nós, aqui está outra diferença. Yahuwah não pode ser tentado, e ainda assim Yahushua foi. Dê-me apenas um segundo para que eu encontre o que é relatado sobre isso, pois vou ter que dar uma pesquisada aqui muito que rapidamente. Está aqui. Está em Tiago 1,13. Ouça isso. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Agora, com esse fato firmemente em mente, que Yahuwah não pode ser tentado, leia Lucas 4, versículos 1 e 2. Tá. Yahushua, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Ao dizer, isso era apenas sua natureza humana sendo tentada, e de que só sua natureza divina não o foi, é ler nas Escrituras o que simplesmente não está lá. Nós não temos o direito de fazer isso, queridos ouvintes. Não podemos ler nas Escrituras o que as Escrituras não dizem. Lembrem-se que os escritores da Bíblia tinham um vocabulário funcional completo. Se eles quisessem dizer, e certamente eles tinham essa habilidade e as palavras próprias, eles poderiam ter realizado esse intento. Isso é verdade. Outro ponto, e para usar uma terminologia moderna: Yahuwah não possui um Deus, mas Yahushua sim. Você poderia repetir isso, por favor? Parece estranho, não é? Mas é bem profundo. Yahuwah não tem nenhum Deus, mas Yahushua sim, e seu Deus é Yahuwah. Você se lembra da história da ressurreição de Yahushua? Maria Madalena ficou tão extasiada ao vê-lo que se agarrou a ele. E o que ele a disse? Você poderia me deixar para que eu vá? Foi o que basicamente ele disse. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Isso foi uma coisa muito generosa dita por ele, ao incluí-la, bem como aos demais crentes, na declaração que ele proferiu: meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Os discípulos se maravilharam nessas palavras. Você pode, Cris, encontrar essas palavras em todo o Novo Testamento. Leia para nós em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Ok. O Deus Pai do Senhor Yahushua Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. E Efésios 1, 3. Aqui. Bendito o Deus e Pai, nosso Senhor Yahushua Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E Efésios 4, verso 4 a 6. Ok. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, que está em todos. E finalmente, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 4. Ok.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Yahushua Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Yahushua Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Ao elevar Yahushua a uma divindade em pé de igualdade com Yahweh, criamos um significado de grandes proporções, o qual não pode ser evidenciado pelas Escrituras. Yahweh e somente Yah é o Todo-Poderoso, e Yahushua é o filho de Yah. Ele nunca é descrito como todo-poderoso. Em vez disso, as palavras usadas para descrevê-lo são como servo, ungido, escolhido e enviado. Vamos analisar alguns desses lugares que trazem essa descrição. Abra em João 20 e leia para nós o versículo 21. Essa foi a noite logo após a ressurreição do Salvador. Os discípulos estavam todos juntos e possuídos de grande temor das autoridades locais quando, de repente, Cristo apareceu para eles. Vamos ler o que ele disse. Versículo 21. Tá. Disse-lhes, pois, Yahushua outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O maior comanda o menor, e Yahweh é o maior de todos, e ele enviou a Yahushua. Vá agora para Lucas 4, Cris, e leia os versículos 18 e 19. Isso ocorreu próximo ao início do ministério público do Salvador. Ele voltou para Nazaré e foi convidado para fazer a leitura responsiva sobre o sábado. Ele pegou uma passagem de Isaías que profetizava sobre seu ministério. Os versículos 18 e 19 estão citando essa profecia. Você já está com essa passagem? Se sim, leia, por favor. Tá, ok. O Espírito de Yahweh está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável de Yahweh. Ótimo. Agora leia Mateus 12, versículo 18. Ok. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Yahushua é diferente de Yahweh, porque Yahweh nunca é referido como servo. Para encerrar, eu gostaria que você lesse 1 Coríntios 15, versículos 20 a 28. Enquanto você lê, eu gostaria que você ouvisse a forma como Yahushua é descrito e se perguntasse se essa descrição seria possível se Yahushua fosse verdadeiramente divino, ou só seria possível se ele fosse humano. Você já encontrou? 1 Coríntios 15, versos de 20 a 28. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Veja o que está acontecendo aqui. Yahushua ressuscitou dos mortos como as primícias de todos os que serão ressuscitados em seu retorno. Quando o fim do pecado e dos pecadores finalmente chegar, Yahushua entregará o reino a Yahweh. Ele reinará durante o milênio aqui na terra, mas depois ele devolverá o reino ao Pai. Paulo explica claramente que Yahweh colocou tudo em sujeição a Cristo. Agora, se Yahushua fosse divino, um coigual a Yah, isso não poderia ser uma afirmação precisa, seria? Não seria.
Assim, temos aqui uma das declarações das Escrituras que não deixa sombra de dúvidas e absolutamente obliteram qualquer ideia de que Yahushua era igual ou um coparceiro na divindade com Yahweh. Para ser o Messias, Yahushua teria que ser totalmente humano, e as Escrituras apoiam esse fato. Nós realmente devemos parar de projetar nossas próprias ideias no que as Escrituras trazem e lê-las exatamente como estão descritas. Verdades incríveis serão reveladas quando procedermos assim. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A pergunta de hoje da nossa caixa de mensagens diárias vem do país que tem o maior sistema de cavernas do mundo. Agora você me pegou, Chris. Que país é esse? São os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o sistema de cavernas mais longo do mundo. Sério? Que interessante. Eu até que gostava das aulas de espeleologia nos meus tempos de faculdade. Você já fez alguma classe dessas, Chris? Não, bem, creio que sim. Uma vez, e na verdade eu não gosto nem de lembrar. Por quê? Alguma coisa deu errado? Não, mas poderia. Poderia ter havido um grande terremoto lá embaixo e a coisa toda poderia ter desmoronado em cima de mim. Você é do tipo claustrofóbico? Não. É apenas mais um sentimento de quando há alguma coisa em cima da minha cabeça que poderia desabar a qualquer momento. Então você tem a tal da espectrofobia. O quê? Você está inventando esse negócio? Não. É uma palavra que existe e que ocorre com pessoas que têm medo de entrar em cavernas. Mas vamos então para a nossa pergunta de hoje. Bem, a pergunta de hoje envolve questões de dinheiro, embora as especificidades da pergunta sejam mais comuns nos Estados Unidos do que em muitos outros países. Acho que a pergunta pode ser aplicada de maneira geral, e é uma boa pergunta com a qual todos nós podemos aprender no tocante à administração do dinheiro. Jeff e Haley escrevem: Caros Chris e Will, como muitos outros millennials, nós já concluímos nossos respectivos cursos de faculdade, ou, para alguns, universidade. Certo. Alguns lugares chamam de nomes diferentes. Prossiga. Quando nos formamos na faculdade, nós estávamos bastante endividados. Na verdade, ao contrário de muitos de nossos colegas, conseguimos pagar recentemente a última parcela do empréstimo que havíamos feito quando adentramos a faculdade. No entanto, isso tem um custo, pois investimos dinheiro em empréstimos estudantis, em vez de comprar uma casa ou começar uma família. Que conselho vocês poderiam nos dar quando se trata de questões financeiras? Queremos honrar a Yahweh e realmente não queremos nos endividar novamente se conseguirmos nos manter dentro do orçamento. Essa é uma boa pergunta. Bem, problemas de dinheiro, questões financeiras, parecem nos afligir em diferentes contextos. Alguém que ganha R$10.000 por mês terá problemas financeiros diferentes de alguém que ganha, digamos, 2 ou 3 salários mínimos por mês. Isso é verdade. Mas tenho notado que uma pessoa que ganha mais geralmente tem mais despesas também. E então a necessidade de administrar bem seus ganhos ainda é uma realidade. É verdade. Assim, embora as questões financeiras sejam todas relativas ao indivíduo, ainda assim a maioria das pessoas ainda sofre muito no tocante a essa área. Porém, antes de prosseguirmos, eu gostaria apenas de dizer que mesmo os melhores gestores financeiros às vezes se encontram endividados sem que eles tenham alguma culpa nisso. Bem, sim, Haley e Jeff moram nos Estados Unidos. Eu li que a grande maioria das pessoas na América que vão à falência o fazem por causa de despesas médicas de grandes proporções. Se você não tem um plano de saúde que é concedido pelo governo, isso é algo que pode levá-lo ao endividamento. Com certeza. Assim, embora seja uma boa coisa tentar se afastar das dívidas, eu discordo daqueles crentes que dizem que é pecado estar endividado. A maioria das pessoas que têm problemas financeiros o faz porque seu gasto é maior do que sua renda. Isso pode ser em virtude, como você disse, de despesas médicas, jogos de azar, falta de uma economia para casos fortuitos, dívidas altas ou simplesmente não conseguir arcar com os custos básicos de vida com que você ganha.
E ninguém deve jamais julgar os outros. Nós nunca sabemos de suas circunstâncias. Verdade. Então vamos dar uma olhada em alguns princípios bíblicos que falam sobre finanças. Eu acho que o primeiro princípio de que todo crente deve estar ciente é o papel que a ganância pode desempenhar quando se trata de pessoas que chegam ao endividamento. A ganância pode se apresentar de muitas maneiras diferentes. Talvez seja o modelo de veículo mais recente, moda, ou até mesmo a compra de um recente lançamento tecnológico de algum tipo desses videogames modernos. A ganância é o desejo contínuo de se obter mais e mais, mesmo depois de se ter adquirido tudo o que se busca. Desejar sempre mais e mais além do que você precisa é onde entra o problema da ganância, e isso é algo sobre o qual o Salvador certamente nos alertou. Abra Cris em Lucas capítulo 12 e leia o versículo 15. Lucas 12, versículo 15. O que temos nesse verso? Ok, aqui está citando Yahushua. Diz: Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E isso segue lado a lado com o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Exatamente. Cobiçamos quando queremos o que o outro tem. Agora, não estou dizendo que não devemos tentar dar o melhor que podemos para nossa família e para nós mesmos. Quando temos mais, também temos mais para dar. Mas a ganância é uma resposta à cobiça. Acho que a gratidão é o antídoto, por assim dizer, para a ganância. Percebi que as pessoas gananciosas nunca são gratas pelo que elas têm. Certo. Os crentes devem sempre estar atentos e conscientes das bênçãos que vêm de Iar e ser gratos por elas. Vamos agora para Eclesiastes 5 e ler os versículos, leia os versículos 10 a 12. Veja que o dinheiro ocupa seu lugar em nosso mundo moderno. Eu sei que existem algumas sociedades onde o escambo ainda é usado, ou seja, eu lhe darei este item se você me der aquele outro, mas para os demais o dinheiro substituiu o sistema de troca. Portanto, há um lugar para o dinheiro, mas é importante manter o dinheiro em seu devido lugar, não apenas em nossas vidas, mas também no tocante às perspectivas que nutrimos sobre ele. Leia, por favor, Eclesiastes 5, versículos 10 a 12. Ok. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade, onde os bens se multiplicam. Também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois tem os seus donos, do que verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Dinheiro por si só não é algo que qualquer um de nós deva desejar. É simplesmente uma ferramenta útil que podemos usar para sustentar nossas famílias e outras pessoas necessitadas. Às vezes, pessoas extremamente ricas se concentram em acumular mais, não porque precisam de mais, mas simplesmente porque isso acaba se tornando parte de uma vida dissoluta. Quem morre com mais brinquedos ganha. Sim, essa é a ideia. Mas para os crentes há mais perspectivas na vida do que isso. O dinheiro deve ser visto apenas como uma ferramenta útil que possa fazer a vontade de Iar. Sim, e você não concorda com o que é ensinado de que a riqueza é algo ruim ou pecado? Claro que não concordo. A Bíblia diz que Jó era a pessoa mais rica de todos os homens do Oriente, assim como Abraão, que era extremamente rico. Temos também Nicodemos, Lídia, entre outros. O problema é o que fazemos com o dinheiro, que pode tanto honrar como desonrar a Iar. Agora, dito isso, a estabilidade financeira é uma coisa boa. Isso honra Yahweh e nos permite fazer mais com os fundos que temos. Tudo certo, mas você nunca alcança uma estabilidade financeira sem um plano. Então, vamos falar sobre como chegar lá. Como alcançar a estabilidade financeira? Bem, o plano de cada um pode ser diferente, dependendo das circunstâncias, mas sim, existem alguns princípios básicos baseados na palavra de Iar que se aplicam a qualquer situação. Primeiro, o que 2 Coríntios 9, versículo 7 nos diz? Diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Yahweh ama a quem dá com alegria.
Dízimos e ofertas podem ser usados para ajudar outras pessoas. Este é um princípio bíblico, mas a maneira como foi ensinado nas Escrituras é bem diferente de como as igrejas modernas tentam aplicá-los. Eu acho o contexto desse versículo que é muito interessante. Deixe-me lê-lo novamente, mas eu vou ler o versículo anterior e o que vem depois dele também. Diz: "E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Yahuwah ama a quem dá com alegria. Yahuwah pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que temos sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra." Fecha aspas. Isso segue junto com a certeza dada em Provérbios que diz: "Quem se compadece do pobre, a Yahuwah empresta, e este lhe paga o seu benefício." Ah, sim, Provérbios 19:17. Sim, Yahuwah está ciente de nossas necessidades e quando damos aos outros. Ele garante que a nós mesmos não nos falte nada. Porém, esse texto deve sempre estar em consonância com 1 Timóteo 5, verso 8. O que diz lá? Vamos ver. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Temos a responsabilidade de prover primeiramente para os membros de nossa família, assim como temos o dever de pagar nossas contas. Romanos 13 nos aconselha sobre isso. Leia Romanos 13, versículos 7 e 8. Comece a ler assim que você encontre. Ok. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Finalmente, parte de qualquer plano para alcançar a estabilidade financeira deve ser fazer algum tipo de economia, mesmo que seja uma quantidade muito pequena, pois elas também são consideradas quando entramos em tempos de dificuldades. Provérbios 21 diz: "Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza." É sempre bom economizar, mesmo que seja apenas uma pequena quantia de cada salário. E, novamente, cada pessoa deverá trabalhar dentro de suas perspectivas, pois será diferente para cada um de nós com base em nossas circunstâncias pessoais. Mas, com oração, atenção redobrada e as bênçãos de Yah, nós podemos conseguir mais do que ceder à ganância e ao constante impulso de adquirir mais e mais. Bem, quando temos Yahuwah em nosso coração, nós não temos o mesmo desejo de preencher nossas vidas com tesouros terrenos. Isso também é verdade. Isso é tudo que temos para hoje, caros ouvintes. Se você tiver alguma pergunta, comentário ou até mesmo um pedido de oração, envie-nos. Basta acessar o www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Eu gostaria de encerrar o programa de hoje com um último versículo da Bíblia, que é o de João 17, versículos 1 a 3. Cristo e os discípulos tiveram a última ceia, e eles estavam caminhando em direção ao Getsemane, onde o mestre seria traído. Nesse momento, o Salvador estava tentando passar o máximo de instruções que lhe fosse possível. Leia, por favor, Cris, os versículos 1 a 3 de João 17. Tá. Tendo Yahushua falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo, a quem enviaste. Observe quem está pedindo e quem está concedendo. Yahushua está pedindo: glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Exatamente. E é Yahuwah que está concedendo. Que conhecimento nos traz a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Yahuwah verdadeiro. E a Yahushua a quem enviaste. E a única maneira de termos esse conhecimento vital é se aceitarmos o Pai e o Filho como são apresentados nas Escrituras, ou seja, o Todo-Poderoso como o único Deus verdadeiro e o Filho como totalmente humano, escolhido e enviado pelo Pai. Esta é a vida eterna. Amém.
As profundezas das belezas encontradas na verdade simplesmente não existem dentro dos erros que Satanás tenta colocar. Obrigado pelo estudo de hoje, Will. Quando você expõe tudo dessa forma, colocando as evidências de um Salvador totalmente humano e que atuava sobre os ditames que o Pai o comissionou, tudo fica bastante claro e nenhuma sombra de dúvida paira sobre o que as Escrituras nos dizem claramente. E eu também gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes que nos sintonizaram no dia de hoje. Junte-se a nós novamente amanhã e até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahuwah o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahuwah, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo.